Uma das executivas da Vogue fez uma festa extremamente polêmica, colocando em pauta de novo a discussão. Será que o racismo ele existe muito forte no Brasil ou não passa de um questionamento muito chato dessa geração mimimi? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e já tô aqui pra fazer outro vídeo pra vocês extremamente interessante, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do racismo, se realmente essa festa, né, que essa executiva da Vogue deu, se ela foi realmente racista ou não. Mas antes disso, galera, eu já peço pra vocês, deixa um like aí no vídeo, compartilha o vídeo pra quem gosta desse tipo de assunto, que eu sempre falo sobre geopolítica, atualidades, questões polêmicas, por exemplo, questão do racismo, e vou analisando aí questões do dia a dia da gente. Belezinha? Vamos lá, gente, ó, seguinte. Uma das executivas da Vogue, segundo a minha concepção, teve a péssima ideia de fazer uma festa na qual ela usava como uma espécie de decoração, né, como se fosse uma espécie de ornamento, duas moças negras, tá? Lembrando, galera, só para efeito de definição certinha, tá? O que seria um negro no Brasil? Negro é aquele que se classifica como preto ou pardo, tá? Eles correspondem aí a mais ou menos 46% da população brasileira, praticamente 47% da população brasileira, ok? Ou seja, uma parcela bem significativa, aliás, até superar os brancos. Uma marca bem interessante é que esse aumento ele tem muito mais relação com a luta negra por maior representatividade nos meios de comunicação, na literatura, por exemplo. Então hoje as pessoas estão tendo cada vez menos vergonha, digamos assim, de se assumirem como negros, uma coisa extremamente interessante, né? Mas vamos lá, galera, ó. Essa festa, que eu vou colocar aqui pra vocês, a imagenzinha, ela tinha essas duas negras como uma espécie de ornamento, né, uma espécie de decoração da festa, olha que absurdo, né? E aí cada convidado poderia sentar lá e tirar uma foto, tá? Tirar uma foto como se fosse uma espécie de senhora de engenho, senhor de engenho, e as duas negras fossem mucambas. Isso gerou uma série de críticas por parte da mídia, né, dos movimentos negros pelo Brasil. E aí ela veio se retratar, esse executivo, e falou que na verdade não. Na verdade, ela não estava querendo representar negros ali, né, um período escravocrata, Brasil colônia. O que ela estava querendo representar nada mais era do que uma homenagem ao candomblé, religião de matriz africana aí, né? E aí já entra outro questionamento. Por quê? Porque quando você faz um tipo de festa dessa maneira, né, querendo elogiar uma religião de matriz africana, como se fosse uma espécie de decoração, uma espécie de fantasia, você está tirando toda a credibilidade, você está tirando todo o pensamento, toda a construção que aquela religião teve em prol de uma espécie de decoração, uma fantasia, percebe? Como se fosse algo divertido. Olha só, vou me fantasiar de candomblé. As lideranças do candomblé, galera, obviamente, né, ficaram extremamente chateadas com isso também. Então ela saiu de um lado de racismo e continuou sendo racista, só que pior, praticando uma intolerância religiosa, para você ver como são as coisas, né? Saiu recentemente um levantamento que falaram que as religiões de matriz africanas, elas são as únicas, né, o candomblé principalmente, que tiveram um aumento da violência contra esses grupos. Então o Brasil em geral vem caindo a intolerância religiosa, através, né, ou seja, menos a religião de matriz africana, menos as religiões do candomblé aí, por exemplo, tá? E aí entrou a questão, mas professor, convenhamos, vai, ela não teve intenção, ela só quis fazer uma festinha, era só para os convidados. Eu até concordo, vai, que ela foi um pouco inocente, foi um pouco besta, assim, digamos, mas foi uma coisa brincadeirinha só que ela fez. E aí, galera, será que é mesmo brincadeirinha? Será que a gente representar negros dessa maneira é uma brincadeira? É uma coisa inocente? Eu queria trazer alguns dados aqui para vocês que reforçam como que o racismo ele ainda é muito forte no Brasil. Olha isso, ó. Em 2015, galera, em média, tá? Um branco ele ganhava R$ 1.589, enquanto o negro ganhava R$ 898. Ou seja, havia uma diferença salarial gigantesca entre brancos e negros. Se a gente for pegar entre um homem branco e uma mulher negra, por exemplo, aí o abismo é ainda maior. Nesse ritmo que está seguindo, porque realmente, né, a desigualdade ela vem caindo, só que num ritmo assim extremamente pequeno. A tendência é ter uma equiparação salarial somente em 2089, tá? Olha que coisa. Aqui eu peguei dados do Atlas da Violência para vocês, tá? Que saiu em 2017, mostrando que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 eram negras. Ou seja, os negros eles morrem muito mais do que os brancos.
Ah, professor, mas existem mais negros na sociedade. Não é bem assim. O número de negros e o número de brancos, eles são bastante parecidos, tá? Os negros, eles são um pouquinho maior, concordo, tá? Mas ainda são bastante parecidos, ou seja, é uma desigualdade muito grande até na questão da violência. A gente pega a população carcerária, por exemplo. Cerca de 62% da população de presos no Brasil são negros. Ou seja, muito mais do que a média de brancos. E se a gente for pegar, galera, até o próprio desemprego que existe no Brasil hoje, né? O Brasil está com desemprego altíssimo, por sorte vem caindo, a gente até pode falar num vídeo logo menos sobre isso, mas mesmo dentre os desempregados, os negros eles são a maioria. Eles correspondem a 63,7% dos desempregados no Brasil. Ou seja, essa brincadeirinha, essa forma de representação, essa forma de desvalorização do negro pode até ter sido feito de uma maneira inocente, mas ela não pode ser deixada passar batido. Por mais que ela tenha vindo, né, ela veio em público, falou que foi o candomblé, não sei o que lá, e pediu desculpa, falou que ela tá aí para aprender mesmo, tal, etc. Acho importante, né, que realmente as pessoas botem a mão na consciência, mas acho que uma ação dessa não pode passar impune, não pode merecer impunidade, porque racismo no Brasil é crime, tá? E a maneira como ela fez, outras pessoas fazendo, outras pessoas falando que é mimimi, isso contribui ainda mais para tornar um estereótipo o negro sendo representado como inferior, em papéis inferiores, como um cara que ganha menos. Galera, você vê, por exemplo, a questão de novela. Pensa hoje, por exemplo, quantos galãs negros existem na televisão brasileira. Geralmente o negro, como que ele é representado mesmo nas novelas? É o cara que mora na favela, é o cara que é um mecânico, é o cara que, por exemplo, empregada, sem nenhum juízo de valor, tá? Mas que é empregada. Ou seja, o negro é sempre representado em posições inferiores. E isso vai reforçando o estereótipo de que o negro realmente não tem a mesma classe, né? Não tem a oportunidade de ascensão social que o branco. Ou seja, esse tipo de manifestação, esse tipo de festa, só corrobora um pensamento que já existe, que já está instalado no Brasil, que é um racismo extremamente grande. E aí, pra gente que fala, né, ah, professor, mas isso é tudo geração mimimi, né? Você tá fazendo mimimi, mimimi, mimimi. Cara, presta atenção, ó. Hoje não pode fazer piada com nada? Eu, por exemplo, me considero um cara, galera, extremamente bem-humorado, assim. Talvez alguns de vocês não tenham tido aula comigo, alguns de vocês tiveram, claro, né? E sabe que eu gosto de fazer bastante brincadeiras, eu brinco, faço piadinha, tudo tal. Eu, por mais que faça bastante brincadeiras, nunca fiz nenhum tipo de piada machista, nenhum tipo de piada homofóbica, nenhum tipo de piada racista. E sabe por quê? Porque pra mim, esse tipo de preconceito não é piada. Esse tipo de preconceito é crime. Esse tipo de preconceito só reforça o estereótipo já existente. Você não precisa, se você acha que o mundo tá chato porque hoje a geração é mimimi, quer dizer que você precisa rever seus pensamentos. Eu, por exemplo, também frequentei cursinhos, né, na década nos anos 2000 aí, que era muito comum os professores falarem, ah, olha só, as meninas que não sabem fazer conta de exatas, as meninas que, sei lá, tem que ficar cuidando de casa, passar roupa, essas coisas. Hoje em dia não cabe mais isso. A sociedade mudou e ótimo que mudou. Porque essa mudança da sociedade vai fazer com que a mulher, num ritmo mais acelerado, assim como os negros, num ritmo mais acelerado, consiga uma igualdade social e também econômica. Ou seja, não é mimimi. Se você se sente ofendido porque hoje você não pode fazer nenhum tipo de piada porque é mimimi, quer dizer que você está sendo racista, quer dizer que você está sendo machista, ou quer dizer que você está sendo, enfim, galera, pelo menos no mínimo preconceituoso, ok? Geração mimimi é só pra quem tem esse tipo de comportamento lamentável. Belezinha? Então tá, galera, se vocês gostaram do vídeo, tá? Espero que essa medida seja combatida, espero que ela venha mais a público, fazer algum tipo de ação social, mostrar que ela não é racista, pedir algum tipo de desculpa, um pouco mais forte só com uma nota oficial, porque o Brasil precisa disso, tá? Precisa combater esse racismo, esse machismo, essa homofobia que existe aí, que oprime principalmente a população mais necessitada do Brasil. Belezinha? Então é isso aí, galera. Se vocês curtiram o tema do vídeo, ou curtiram o vídeo como um todo, né? Já deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer esse negócio aqui bombar. Falou, galera. Beijos, abraço e tchau. Até a próxima. Falou!